O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Meus amados irmãos e irmãs, vivendo este contexto da segunda semana do Advento, aos poucos vamos nos aproximando do mistério do Natal, do nascimento do Filho de Deus, o Verbo encarnado. E na medida que vamos avançando, o próprio Deus, através da sua palavra, vai também caminhando conosco. O homem, por sua vez, ele vive o advento, porém, de um modo diferenciado, porque Cristo já veio. Cristo está conosco, permanece no meio de nós. Então o homem, até, digamos, chegando ao seu fim, concluindo a sua missão, a sua vida terrena, ele já faz esta experiência de advento porque espera a segunda volta do Filho de Deus. Mas é um advento com a presença do próprio Deus. E a primeira leitura em que nós ouvimos, retirada do livro do profeta Isaías, já nos revela, já nos manifesta esta presença de Deus que nos encoraja, que nos pede que não tenhamos medo, mas sim confiança, porque o próprio salmista já nos dá esta resposta a respeito de nosso Deus. E Deus é este ser que é misericórdia, que é piedade, que é amor, que é paciência e compaixão. Só que nem sempre o nosso coração ele está preparado para viver esta realidade divina da misericórdia de Deus. E fazemos esta experiência da misericórdia de Deus todas as vezes em que nós nos aproximamos do sacramento da penitência, da reconciliação. Faço a experiência da misericórdia de Deus quando perdoo o meu irmão, quando, trazendo para a própria vida a regra de ouro, em não fazer a alguém aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco, nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, de modo mais eficaz na nossa vida,
como eu dizia antes, fazemos no sacramento da penitência, da reconciliação. Por isso que é importante que o homem, que a mulher, o ser vivente, por sua vez dotado de racionalidade, não se esqueça que deve viver, porém, não distante de Deus, e jamais esquecer da sua fragilidade, da sua pequenez, da sua verdadeira essência, que tem este caráter divino, mas que é frágil, semelhante à argila, ao barro. Deus também, como o próprio salmista nos revelou, Ele é piedade. E esta piedade está em conformidade com a própria misericórdia, juntamente com a compaixão. Deus que, armando a sua tenda no meio de nós, embora pagando um preço por conta do nosso pecado, embora que Ele não tenha pecado, mas assume a nossa culpa, sentindo-se assim compaixão. Mas não é aquela compaixão desinteressada, como costumamos ver e até mesmo sentirmos. Estou com pena de fulano. E por aí fica. A compaixão de Deus é presença. Deus se compadece, mas realiza, Ele faz, Ele age. Foi assim que aconteceu naquele episódio da multiplicação dos pães. Jesus sente compaixão daquele povo que estava faminto e providencia logo de imediato o alimento necessário para aquela grande multidão. Então a compaixão de Deus é uma compaixão acompanhado da atitude. Assim como foi no início da criação, quando Deus estava criando todos os elementos que pudessem compor o universo. E Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Chegou um certo momento que Ele, enviando os profetas para conduzir novamente o povo de Deus que estava disperso de seu coração, da sua intimidade, aos poucos, Ele se vê numa situação que Ele mesmo quer vir ao nosso encontro. Ele mesmo quer realizar a obra da salvação. Depois de ter enviado os profetas, e muitos homens e mulheres não souberam dar a devida atenção, Ele envia seu único filho, que também não foi diferente a reação do povo daquela época, tampouco em nossos tempos. Ainda hoje, Jesus sofre a rejeição. Ainda hoje, há fariseus, como também Judas, até mesmo Pedro, Tomé, homens que estavam ao redor da mesa do Senhor, mas que por sua fragilidade ou não compreensão do mistério de Deus, negaram, se afastaram. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas ainda existe aqueles, como semelhante a Judas, que preferem a condenação antes do que o arrependimento. E Deus, na sua infinita bondade, em seu infinito amor, se revela, se manifesta e nos salva de uma vez por todas. Nos garante, ao seu lado, estarmos um dia com Ele no paraíso. Mas esta conquista
quando nós não sabemos utilizá-la da melhor forma possível, a nossa liberdade, até mesmo aquilo que foi conquistado por Deus para nós, pode sair diante dos nossos olhos e tornar simplesmente uma realidade que nem sempre damos o devido valor, que é o céu, que é estar na presença de Deus. E por isso devemos nos questionar sempre o que tenho feito, não com esta promessa, mas com esta certeza do céu que foi garantido por Deus a mim. Como eu tenho vivido, como tenho feito esta experiência de Deus? Pois os mesmos sentimentos escondidos no coração de Deus, mas manifestado, revelado na pessoa de seu Filho Jesus, deve também permanecer em nossos corações. E estes sentimentos em que o salmista nos revelou deve permanecer dentro de nós, pois necessitamos ser misericordiosos, piedosos com os nossos irmãos e irmãs. Fazer uso do amor autêntico, do amor verdadeiro, do amor sacrificial, daquele que é capaz de renunciar a si mesmo para fazer a experiência do mistério da cruz, porém mistério este carregado da glória de Deus. Mas um outro elemento que falta ainda na nossa experiência de fé, de vida cristã, é a paciência. Nem sempre temos esta virtude. Tampouco sabemos esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso. O tempo de Deus é o tempo da graça. Deus não é orientado pelo tempo como nós somos. Por meio das horas, por meio dos minutos, segundos, dias, semanas, meses, não. Deus, quando quer agir, Ele realiza a obra na nossa vida, do modo dele, da forma dele, que nem sempre é como nós pensamos, desejamos. Pois Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Ele sempre pauta pelo essencial, coisa que nem sempre temos o discernimento, até mesmo para pedirmos a Deus. Buscamos aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos causa bem-estar, e poucas vezes recorremos à verdadeira felicidade, que é estar junto de Deus. A paciência é uma virtude que vai crescendo em nossa vida na medida em que nós sabemos exercitar, seja nos momentos de alegria, como também de sacrifícios, de tribulações, esperar o tempo de Deus. É a maior graça que podemos obter, que se chama paciência. Tenhamos esta paciência. Assim como o povo das Sagradas Escrituras tiveram uma paciência pautada pela fé, pela esperança. Tinham convicção de que Deus o libertaria de todo o sofrimento, de toda a maldade. Porém, este sofrimento e esta maldade será dizimada quando um dia nós estivermos junto dele, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor,
sentimentos teremos, tais como vivem no coração de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que este tempo oportuno, tão belo, em que a Igreja coloca diante de nós, como tempo de reflexão, de esperança, mas de certeza também, porque Deus caminha conosco, Ele está no meio de nós, Ele vive dentro de nós, e todos os dias Deus quer nascer em nossas vidas. Ele quer ser esta luz verdadeira a ponto de dissipar todas as trevas, todas as situações que nos impedem de vermos a presença de Deus face a face. E Ele já nos dá esta graça todas as vezes em que nós participamos da Santa Missa, da Sagrada Eucaristia. Ele nos visita através da sua palavra e Ele se oferece no pão eucarístico. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.